Meu nome é Michel Conca e faço parte do Laboratório de Microalgas Marinhas da Unirio, orientado pelos professores Silvia Nascimento, Maria Lúcia Lorini e Marcos Figueiredo. O trabalho é intitulado Elaboração de banco de dados sobre a distribuição das espécies do gênero Gamberdiscos, dinoflagelado responsável pela ciguatera, como subsídio para futuros estudos de modelagem ecológica. Os dinoflagelados epibentônicos são micro-organismos que compõem a base da cadeia trófica. Os principais gêneros que compõem a comunidade são Culia, Gamberdiscos, Ostreopsis, Prorocentro e Anfidínio. Eles podem ser encontrados epifitando macroalgas, corais e também associados a grãos de areia e sedimento. Eles estão distribuídos desde áreas tropicais a temperadas. As proliferações dessas microalgas são um problema à saúde humana e aos ecossistemas marinhos, devido à sua produção de toxinas que podem se acumular na rede trófica, além de causar impactos econômicos, sociais e ecológicos. Gamberdiscos Adachi Fukuyo, 1979, apresentam 18 espécies descritas e 6 filogrupos, que são espécies que foram identificadas apenas com base na análise molecular, mas que ainda não foram descritas formalmente. Esse avanço sobre o conhecimento do gênero só foi possível devido às técnicas moleculares que vêm sendo utilizadas nas últimas décadas. A identificação baseada na morfologia pode ser equivocada, devido às similaridades morfológicas entre as espécies. Os dinoflagelados do gênero Gamberdiscos são produtores de potentes toxinas, como as ciguatoxinas e maitotoxinas. E a concentração de toxinas produzida por eles pode variar em cada espécie. Esse gráfico de Pisapia et al. 2017 é um estudo sobre a concentração de ciguatoxinas. A literatura demonstra que as espécies mais tóxicas são gamberdiscos excêntricos, polinesienses, escabrosos, pacíficos, silvae e gamberdiscos tóxicos, que produzem acima de 10 femtogramas de ciguatoxina por célula. E as espécies que são menos tóxicas são gamberdiscos belizianos, carpenteri, caríbeos, australis, carolinianos e gamberdiscos balete, que produzem menos de 10 femtogramas de ciguatoxina por célula. Para as demais espécies, são necessárias mais investigações para quantificar os perfis de ciguatoxinas. O interesse em estudar gamberdiscos tem crescido devido ao aumento dos casos de intoxicação. E estima-se que a ciguatera afete entre 10 mil a 50 mil pessoas anualmente. A ciguatera é a intoxicação não bacteriana causada pelo consumo de frutos do mar mais comum no mundo. Elas são transferidas pela teia alimentar à medida que as células de gamberdiscos são ingeridas por peixe, ou invertebrados como moluscos, ouriços do mar e alguns gastrópodes também. Os animais com as toxinas acumuladas em seus tecidos são consumidos por outros da teia alimentar, que também acumularão as ciguatoxinas. A intoxicação humana acontece quando consumimos alguns desses animais. O objetivo desse estudo é realizar uma revisão da literatura sobre gamberdiscos, visando desenvolver um banco de dados com informações sobre a ocorrência e distribuição geográfica das espécies do gênero. Então, para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre gamberdiscos, a fim de compilar dados sobre as localidades de ocorrência das espécies do gênero. Para isso, o protocolo PRISMA foi utilizado como norteador dessa revisão. Meu estudo partiu inicialmente do artigo de revisão de Chinain et al. 2020, intitulado Dinoflagelados causadores de ciguatera dos gêneros Gamberdiscos e Fukuyoa, distribuição, ecofisiologia e toxicologia. O artigo contém 254 referências bibliográficas. Em seguida, para recuperar possíveis estudos não incluídos nessa revisão prévia, foram realizadas buscas bibliográficas nas bases de dados Scopus e Web of Science, utilizando a palavra gamberdiscos como termo de busca em palavras-chave,
abstract e títulos de artigos publicados a partir do ano de 2018. Essa busca, então, retornou 244 artigos científicos. Eles passaram por uma filtragem, e daí 108 artigos foram excluídos por estarem duplicados nas bases de dados. Após essa remoção, restaram então 136 artigos. Porém, 13 não puderam ser analisados, pois estavam indisponíveis para acesso no portal de periódicos da CAPES. Mas ainda estamos buscando obtê-los com os autores. Restaram então 123 estudos. Posteriormente, esses 123 artigos, somados aos 254 citados na revisão de Chinain, passaram por nova filtragem, onde foram removidos 90 artigos, que identificavam gamberdiscos apenas pela morfologia, e 238 artigos removidos que não informavam a localidade ou a localidade estava duplicada. Ao final, então, foram recuperados 35 estudos da revisão de Chinain e 14 provenientes das bases de dados. E a partir deles, os seguintes dados foram compilados em planilha do Excel: código da cepa, coordenadas geográficas da localidade de ocorrência, nome da localidade, país, ano de registro da espécie, temperatura e salinidade do local de origem. A revisão sistemática da literatura levantou 49 estudos que forneceram dados elegíveis sobre a ocorrência de gamberdiscos. A partir desses estudos foi desenvolvido um banco de dados georreferenciado com as localidades de ocorrência das 18 espécies descritas e dos 6 filogrupos de gamberdiscos, totalizando 139 localidades de ocorrência distintas. Nessa tabela estão destacados em azul gamberdiscos australis, belizeanos, caríbeos, carpenteri e gamberdiscos tóxicos, que são espécies que possuem ampla distribuição, ocorrendo nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Aqui com destaque em verde as espécies que ocorrem somente no Atlântico, como gamberdiscos excêntricos, gamberdiscos silvae e gamberdiscos ribotipo 2. E por último, aqui em destaque laranja e amarelo, as espécies que ocorrem somente no Pacífico ou no Índico, como é o caso de gamberdiscos SP tipo 7. Quanto à importância da saúde humana, esse mapa destaca a distribuição geográfica das espécies mais tóxicas, como gamberdiscos excêntricos, polinesienses, escabrosos, pacíficos, gamberdiscos silvae e gamberdiscos tóxicos. Podemos observar que os gamberdiscos excêntricos e o silvae provavelmente são as espécies que causam ciguatera no Oceano Atlântico. Já no Pacífico, provavelmente ela é causada pelos gamberdiscos pacíficos e gamberdiscos polinesienses e gamberdiscos tóxicos. E aqui a distribuição das espécies menos tóxicas, como gamberdiscos belizeanos, carpenteri, caríbeos, australis, carolinianos e balete. Observa-se também que gamberdiscos belizeanos, carpenteri, caríbeos e australis possuem ampla distribuição. Esse trabalho concluiu que existem muitas lacunas de conhecimento sobre as espécies de gamberdiscos e sua distribuição. O gênero gamberdiscos possui espécies com ampla distribuição geográfica, enquanto outras só foram encontradas no Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico. Desde 2014, 6 espécies foram descritas, todas oriundas do Oceano Pacífico, e até o momento só foram encontradas na sua localidade tipo. Os registros de ocorrência aparentemente refletem o esforço amostral em certas regiões do mundo, como exemplo no Mar do Caribe, Ilhas Canárias, Austrália e na Polinésia Francesa.
O Oceano Pacífico é a região onde a diversidade e distribuição geográfica de gamberdiscos foram mais bem documentadas. O banco de dados de ocorrência foi desenvolvido e futuramente será utilizado para a modelagem de nicho ecológico de espécies para auxiliar a indicar áreas potencialmente adequadas para gamberdiscos. Gostaria de agradecer à Unirio pela bolsa de IC durante esse tempo e também ao Laboratório de Microalgas Marinhas, a qual eu faço parte. Muito obrigado.